Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e agora nesse finalzinho de Liga das Nações, né? A gente já teve aí a fase final do feminino, e nesse último final de semana a gente teve os meninos em quadra lutando por um lugar no pódio na primeira Liga das Nações. Pois é, porém, assim como as meninas não conseguiram, os meninos também ficaram pelo caminho. A gente foi aí para a fase final num grupo onde a gente enfrentou a França e a Sérvia, né? Duas grandes equipes, a França principalmente uma das favoritas ao título, e o Brasil não começou muito bem, né? A gente enfrentou no primeiro jogo a França, fizemos um jogo muito parelho, muito disputado, mas acabamos sendo derrotados por 3-2, com parciais de 22-25, 25-20, 21-25, 25-22 e no tie break faltou aquele detalhezinho para o Brasil levar, a gente perdeu por 15-13. Pois é, mesmo com o Bruninho jogando muito bem e o Wallace fazendo 21 pontos na partida, o Brasil acabou sendo mais uma vez derrotado pelos franceses. E aí a gente tinha que ganhar de qualquer maneira dos sérvios no dia seguinte. E aí o Brasil jogou ainda melhor e acabou levando a vitória por 3-0, com parciais de 25-16, 28-26 e 25-19, garantindo assim o seu lugar nas semifinais. O Brasil acabou jogando sem o Maurício Borges, que sentiu uma lesão no joelho no jogo anterior. No seu lugar, acabou entrando o ponteiro Douglas. O Wallace, mais uma vez, foi o maior marcador da equipe, fazendo 16 pontos. Até aí, beleza. O jogo contra a França a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Os franceses estão num nível muito alto. Tem aí o Mbappé que faz uma diferença em qualquer time do planeta. Eu falo que a gente joga vôlei, o Mbappé joga outro esporte, é outro nível, não dá para explicar o que esse cara joga. Então era natural que o Brasil tivesse dificuldade. Contra a Sérvia a gente mostrou força, mesmo sem o Maurício Borges, mas aí veio a semifinal contra a Rússia. E a muralha russa reinou em quadra. A gente teve aí o Muzeski mandando no meio de rede do jogo e o Mihailov inspiradíssimo na saída de rede. Conclusão, 3-0 para a Rússia, com parciais de 25-17, 28-18 e 25-14, galera. O Brasil não viu a cor da bola, foi quase que humilhante, assim, porque além do Brasil não ter jogado bem, a Rússia jogou muito, assim. O Brasil, em momento algum, esteve à frente no jogo, mostrou que poderia vencer a partida e viu aí o Mihailov com 12 pontos marcados como o maior pontuador da partida. Mihailov jogando muito mesmo, ele que não jogou boa parte da fase inicial da Liga das Nações, acabou fazendo um partidaço e aí a gente ficou realmente de fora da grande final. Na disputa do terceiro lugar, a gente enfrentou o time norte-americano. Excelente equipe e a gente fez um jogaço, mas perdemos novamente por 3-0. Pelos placares, vocês vão ver que o jogo foi definido ali nos detalhes. O primeiro set foi 25-21, o segundo e o terceiro tiveram o mesmo placar, 28-26. Faltou isso aqui para o Brasil beliscar essa primeira medalha na Liga das Nações. E logo depois desse jogo, a gente teve a grande final entre França e Rússia. Eu, particularmente, esperava um jogo extremamente equilibrado. Não foi o que aconteceu. Mesmo com o Mbappé jogando muito, a Rússia foi muito superior. E acabou vencendo por 3-0 a equipe francesa, com parciais de 25-22, 25-20 e 25-23. E agora a Rússia é a primeira campeã da Liga das Nações, assim como os Estados Unidos foi no naipe feminino. O que fica pra gente agora? Quais são as perspectivas para o restante dessa temporada e para o Mundial que vem aí? O Brasil precisa melhorar. Eu vi uma entrevista do Bruninho e ele dizia: nós não somos
nem os melhores tecnicamente, nem os mais fortes fisicamente. Então a gente tem que treinar muito. E é isso, essa é a realidade do Brasil hoje. A gente tem um bom time? Sim, nós temos uma equipe muito boa, mas a gente não é melhor em nada. A gente está ali na média da galera, o pessoal do mais alto nível, e a gente pode beliscar. Podemos ser campeões? Sim, podemos. Mas vamos ter que trabalhar muito, muito duro para superar todo o talento da França, toda a força física da Rússia e tantos outros adversários fortíssimos que a gente vai ter aí, Polônia, a própria Sérvia, tantas equipes que podem realmente dificultar o caminho brasileiro. Então é treino, treino e treino. Alguns jogadores talvez não permaneçam. Eu sinceramente até agora não entendi a convocação do Murilo. Ele que foi um grande ponteiro, mas até agora não convenceu como líbero. Pode vir a ser um grande líbero? Sim, pode. Ele tem talento para isso, mas ainda não é o momento dele na seleção. Né? A gente precisa reforçar a equipe nas pontas. A gente não sabe se vai poder contar com o Lucarelli totalmente recuperado. O próprio Maurício Borges, eu ainda não tenho informação do grau da lesão dele, mas acredito que ele vai estar rapidamente recuperado. A gente precisa melhorar a virada de bola do Brasil, principalmente nas pontas, e ter um pouco mais de volume de jogo. Né? Então tem que melhorar, na verdade, um pouco de cada coisa. O Brasil tem que crescer e tem que ser aquele time de trabalhadores mesmo, que vai ralar, que não vai vencer simplesmente pelo talento, e muito menos pela força, mas pelo conjunto. Né? Então, assim, a torcida brasileira não precisa se desesperar. Ficamos em quarto no feminino, ficamos em quarto no masculino, mas as duas equipes têm bons prognósticos. Eu acho que o feminino está um pouco à frente, porque vai contar com o retorno de Dani Lins, o retorno provável da Thaísa, o retorno provável da Natália, e ainda podem pintar algumas surpresas. Eu acredito aí na possibilidade da Tássia vir como líbero, na possibilidade da Bruna vir como oposta. Então a gente tem algumas mudanças que ainda podem ocorrer para aumentar ainda mais o nível da seleção feminina, que vai ter mais tempo de treinamento, e eu acho que é sim uma das favoritas ao título. O masculino tem um pouco mais de dificuldade, vai ter que ralar mais, mas também tem condições. Bom, depois de a gente falar um pouquinho desse final da Liga das Nações masculina, a gente vai falar sobre voleibol internacional um pouquinho mais, agora no Saque Rápido. Bom, e no Saque Rápido de hoje a gente vai falar de uma outra competição internacional que as seleções brasileiras vão disputar agora, que é a Copa Pan-Americana, né? Não tem o mesmo nível da Liga das Nações, obviamente, mas é uma competição importante até para testar novos valores, para testar aquelas jogadoras que estão voltando de lesão, que é o caso do feminino, né? Onde a gente vai ter aí a Dani Lins, a Thaísa, voltando aí a Dani Lins de uma gravidez, a Thaísa de uma lesão, e novas jogadoras sendo testadas também. No primeiro jogo, a gente enfrentou o México, né? Uma seleção aí sem muita tradição no voleibol internacional, mas tem a Samantha Brice, que é assim, um expoente no México e no mercado internacional. Ela vai jogar essa temporada no Exacibase, depois de jogar na Itália no Conegliano. Né? Uma jogadora, uma ponteira alta, forte, bastante talentosa. E o Brasil, apesar de uma certa dificuldade inicial, venceu por 3-7-0 com parciais de 25-21, 25-19 e 25-17. A Bruna aí foi o grande expoente do time, né? Foi a maior pontuadora da partida com 16 pontos. E o bloqueio brasileiro mandou na partida com 11 pontos. O Brasil começou muito bem nessa primeira partida da Copa Pan-Americana. No segundo jogo, a gente enfrentou as promissoras colombianas. Pois é, a Colômbia aí que é comandada pelo Antônio Rizola, um grande treinador de base aqui no Brasil. Já teve com grandes equipes como o Minas Tênis Clube, comandou o Minas Tênis Clube, ele é um grande formador de atletas. Eu já tive o privilégio, inclusive, de fazer um curso com o Rizola. O Rizola é uma pessoa, um ser humano muito bacana, assim, um profissional maravilhoso, e começa a fazer a diferença no voleibol colombiano, né? Ele está há pouquíssimo tempo lá, mas o planejamento é a longo prazo e as colombianas tendem a crescer bastante e mostraram isso nesse jogo. O Brasil suou a camisa
para vencer de virada por 3-2. As parciais foram de 18-25, 24-26, 25-16, 25-23 e um apertadíssimo 15-13 no tie-break. Pois é, o Brasil teve muita dificuldade, principalmente nos 2 primeiros sets, onde a Colômbia levou a melhor, mas depois a Thaísa se agigantou na partida, chamou o jogo para si. A gente teve aí também a entrada da Fernanda Tomé no lugar da Edinara, que fez o time crescer, principalmente no ataque, e o Brasil acabou virando diante da promissora Colômbia, né? E fez a sua segunda partida com mais uma vitória, né? Depois da Colômbia, a gente enfrentou nossas hermanas, a Argentina, né? Que no voleibol feminino não tem a mesma rivalidade que no masculino e no futebol, inclusive, mas que tem uma equipe que não é boba. Depois de fazer 2 jogos fracos no início da competição, a Argentina veio com tudo e assustou o Brasil, que suou para vencer em mais um tie-break. Bom, as parciais foram de 20-25, 25-20, 25-15, 19-25 e 15-6. Com essa vitória, o Brasil se classifica como o primeiro colocado do grupo para a fase final e agora espera os outros resultados para saber quem vai encarar na próxima fase, né? O Brasil aí que luta para ficar entre os primeiros, né, nessa competição e assegurar a vaga nos próximos Jogos Pan-Americanos, né? O Brasil tem sofrido assim uma instabilidade muito grande, é natural, a equipe vem treinando há muito pouco tempo junto, é uma seleção B, uma seleção que mescla algumas jogadoras da tarimba de Dani Lins e Thaísa com jogadoras mais novas, como a Bruna, né, a Milka, jogadoras que realmente estão despontando agora e não tem ainda o entrosamento ideal, então é natural essa oscilação. Bom, a gente torce aí para que o Brasil chegue realmente na fase final. A gente ainda tem grandes equipes a enfrentar, como a República Dominicana, o próprio Estados Unidos, a Cuba, né, que surpreendeu essa semana, vencendo os Estados Unidos no tie-break, aí, que ninguém esperava. Tudo bem que os Estados Unidos não está também com sua equipe principal, mas a Cuba não demonstra grandes resultados há muito tempo, então não deixou de ser uma surpresa, né? Inclusive é agradável, é muito triste a gente ver o voleibol cubano no nível que está nos dias de hoje. Então, assim, vão vir jogos mais difíceis. A gente espera que a equipe ganhe corpo, amadureça e possa trazer um resultado positivo, principalmente porque muitas dessas jogadoras vão ser aproveitadas na seleção principal para o Mundial, como eu já falei, né? O caso da Dani Lins, da Thaísa, a Natália, que não está treinando aí, não está na seleção, mas também está se recuperando do seu joelho. E eu acredito fortemente na possibilidade da Tássia e da Bruna se integrarem à seleção A. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Já no masculino, essa semana, a CBV divulgou os convocados para a Copa Pan-Americana. O time vai ser dirigido aí pelo Giovanni, né? E ele convocou uma galera da base, das seleções de base do Brasil, para usar esse torneio como forma de ganhar mais experiência. Bom, os convocados foram os levantadores Thiago Veloso, do Sesc Rio de Janeiro, Thiaguinho, né? Grande levantador. O Eduardo Carizio, do Minas Tênis Clube, fez uma grande Superliga também, um rapaz que tem talento e pode despontar. Os opostos, Alan Souza, do SESI São Paulo, foi um dos maiores opostos dessa última Superliga. E o Abubacar, do Taubaté, um canhotinho muito forte, também novo, que vem da nova geração aí, que pode realmente surpreender. Os centrais, o Otávio, do Taubaté, que estava com a seleção principal até pouco tempo. O Flávio, do Minas Tênis Clube, né, um central muito promissor, vem fazendo grandes campanhas pelo Minas Tênis Clube. O Cledenilson Batista, o Pingo, também do Minas, um rapaz que também está crescendo. O Matheus Bispo, o Pinta, do Minas Tênis Clube, só deu Minas, né? Todo mundo está reparando nisso aí. E nos ponteiros, o Leonardo Nascimento, o Léo, do Sada Cruzeiro, né? O Léo que também esteve com a seleção principal, um rapaz que, uma das pérolas da nova geração do Brasil. O Henrique Honorato, também do Minas, que vem fazendo aí
uma carreira brilhante, vem despontando a cada Superliga, jogando melhor. Marcos Coelho e Lucas Figueiredo, também do Minas Tênis Clube. Os líderes são Rogerinho, do Minas, Douglas Pureza, do SESI São Paulo e Mike Reis, do Minas Tênis Clube. Bom, deu para perceber que boa parte da convocação veio do Minas Tênis Clube. Eu já vi alguns jornalistas fazendo piadinha. É seleção brasileira ou seleção mineira? Isso tem um porquê, galera. Assim, o Minas Tênis Clube sempre foi um time formador e nas últimas temporadas tem investido nesses talentos mais jovens. Por isso que essa convocação tem tantos atletas do Minas Tênis Clube, né? Grande parte, assim, tipo, quase que 75%, 80% da convocação veio do Minas, porque a base do time realmente é muito jovem. E isso é muito bom para o Brasil. Então a gente não tem que criticar, não é seleção mineira, mas a gente tem que enaltecer o trabalho do Minas. E eu acho que foi justíssima a convocação, grandes nomes que vem despontando aí e podem dar muitas alegrias ao Brasil. Bom, depois de falar de Copa Pan-Americana, já falamos de Liga das Nações, a gente vai falar de uma grande personalidade internacional, no Personalidades do Vôlei. Rosir Calderón estreou na seleção cubana jogando o Grand Prix de 2005 e ajudando sua equipe a alcançar o 4º lugar da competição. Além disso, ela ganhou o prêmio de melhor atacante do Grand Prix. Em novembro de 2006, Calderón jogou o Campeonato Mundial, ajudando Cuba a chegar em 7º lugar e ainda ficando com o prêmio de melhor atacante da competição. Ela foi um dos 6 jogadores incluídos pela Federação Nacional Cubana em um acordo com seu colega russo Nikolai Karpov para elevar o nível do técnico cubano. Com isso, Calderón jogou com o clube russo do Uralochka na temporada 2005-2006, terminando a temporada como a maior pontuadora da Liga Russa. Ela decidiu fazer uma pausa no vôlei em 2009 e deu à luz em fevereiro de 2010, retornando aos treinos em agosto do mesmo ano. Calderón assinou então com o clube suíço do Voleiro Zurich em um contrato de 5 anos, em fevereiro de 2011, e foi transferida logo depois por empréstimo para o Galatasaray em agosto do mesmo ano. Na equipe turca, jogou a temporada 2011-2012 da Copa Seve, onde nas finais enfrentaram o clube italiano do Busto Arsigi, vencendo o primeiro jogo da série por 3-7-1, mas perdendo o seguinte por 3-7-1 também. Além disso, perdendo o Golden Set e terminando na 2ª colocação. Calderón jogou a Liga dos Campeões Femininos em 2012 e 2013 com o Galatasaray, terminando no 4º lugar, depois de cair para o Vakif Bank nas semifinais. Depois de ter transferida por empréstimo para o clube russo Dinamo de Krasnodar com um contrato de 3 anos, Calderón conquistou a medalha de ouro e o título de MVP no torneio Top Vôlei da Basileia. Em dezembro de 2014, Calderón ganhou com seu clube a Taça da Rússia, depois de derrotar o Omika Omsk. O Dinamo de Krasnodar venceu a Taça Sev de 2014 e de 2015, derrotando o clube polaco do Atom Sopot. Pouco depois, o clube de Krasnodar recebeu um wild card para competir no Campeonato Mundial de 2015. Depois de ganhar do Rexona do Rio de Janeiro nas semifinais, acabou perdendo para o Exasibase e com isso Calderón foi vice-campeão mundial de clubes.
Bom, e depois a gente falar desse grande nome cubano, né? A Calderón, filha do ex-técnico Calderón também, foi assim um dos grandes expoentes das últimas remanescentes, das últimas seleções cubanas que realmente tiveram relevância internacional. Calderón é uma jogadora muito alta, muito forte, tanto joga de ponteira como de oposta. E assim, uma jogadora que infelizmente conviveu com lesões, não teve uma carreira aí muito bem gerenciada, digamos assim, né? Não teve muitas oportunidades, mas que ainda é uma jogadora muito forte, né? Ainda é uma jogadora muito talentosa. Foi muito bom a gente fazer essa personalidade com ela, porque a gente fala um pouco mais, chama um pouco mais a atenção do voleibol cubano, que já foi um dos melhores do mundo e hoje, infelizmente, está relegado aí ao segundo plano. Mas a Calderón realmente marcou seu nome na história de Cuba e também do voleibol internacional. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, mas semana que vem a gente volta, vai falar mais de Copa Pan-Americana e vamos trazer mais novidades do voleibol nacional só para você. Vou ficando por aqui, mas eu te espero semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá.